Olá, olá, olá! Muito boa noite! Começando mais um aulão de terça-feira. E, gente, esse aulão, essa ideia deste aulão, na verdade, surgiu por conta da nossa mentoria de ontem. Então, ontem nós tivemos mentoria para os alunos da formação de Direito de Trânsito e uma das primeiras perguntas que surgiu foi a questão da autotutela. Como que a gente usa a autotutela? Quando que a gente usa a autotutela? Para que serve a autotutela? Então eu vou trazer aqui para vocês, de forma bem resumida, como que a gente usa a autotutela no direito de trânsito. Se é junto com a defesa, junto com o recurso, antes de recurso, depois de recurso, enfim. Isso vai ficar muito mais claro para vocês aqui hoje, tá bom? Então aproveitem, gente, nossos aulões aqui são conteúdos valiosíssimos. Muitos conteúdos que são trazidos aqui são aulas da formação de direito de trânsito. Então são algumas aulas extras, aulas bônus, enfim, mas que contemplam o conteúdo da nossa formação de direito de trânsito. Então, se você está tendo a oportunidade de assistir essas aulas e você não é aluno da formação, valorize. Sério, valorize, porque a gente tem aqui as aulas, a gente tem, aliás, a transmissão da aula ao vivo, aqui como vocês estão vendo, embora isso seja uma gravação, mas eu tô alerta nos comentários, e vocês têm a oportunidade de tirar dúvidas. Depois a aula sai do ar, 24 horas depois a nossa aula sai do ar e você vai perder. Só vai ficar disponível dentro do módulo de aulões do YouTube, dentro da formação para quem já é aluno, tá bom? Então vamos lá, vamos entender o que é autotutela, quando a gente usa autotutela, para que serve, quem pode apresentar autotutela, requerer autotutela, né, melhor dizendo. Então eu trouxe aqui um mapa mental. Esse mapa mental, ele é uma parte, obviamente que eu não vou mostrar ele inteiro, mas ele é uma parte do mesmo mapa mental que está dentro da aula de autotutela, dentro da formação de direito de trânsito. Tá bom? Então, olha lá. Primeiro vamos entender o que é autotutela. Vamos começar do começo? O que é autotutela? Ela vai acontecer quando não há mais possibilidade de defesa ou recurso. Por quê? Se você foi contratado, eu vou explicar melhor, tá? Mas assim, por que a gente preza por apresentar primeiro defesa e recursos administrativos? Porque a autotutela, ela não tem efeito suspensivo. Defesa e recurso têm efeito suspensivo. A autotutela, entenda, ela pode ser utilizada antes de uma demanda judicial. Então, eu recebi o caso do cliente, como eu coloquei aqui, ó. Então, você foi contratado após o encerramento da instância administrativa na forma do artigo 290. Então, o cliente chegou para mim depois do prazo, já tinha acabado o prazo dele, não tinha mais o que fazer. A única hipótese seria entrar com uma ação judicial. Mas aí eu não sou advogado. Mas, poxa, a ação judicial demora. Será que não tem algum requerimento que a gente consegue fazer antes de uma ação judicial? Que também visa analisar aquele ato que está nulo, que tem ilegalidade, que tem algum vício? Será que não tem alguma coisa? É para isso que serve a autotutela. Então, olha aqui. A autotutela é o poder-dever da administração rever seus próprios atos quando eivados de vícios, quando aquele ato praticado tem algum vício, tem alguma nulidade. Por exemplo, lavrou um auto de infração que não observou o artigo 280, não observou uma resolução do CONTRAN, tem um vício, tem uma nulidade, mas poxa, não tem mais prazo para eu apresentar defesa e nem recurso. Vai para o requerimento da autotutela, tá? O que tem aqui? Vamos lá na sequência aqui, ó. Aqui é a previsão legal da autotutela. Então, a gente tem uma súmula do STF, a súmula 346, que fala: a administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. A gente tem a súmula 473 do STF também. A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvados, em todos os casos, a apreciação judicial. Ou seja, aqui nesse caso, a administração pública pode anular seus próprios atos quando eles têm vícios.
Isso independentemente da apreciação judicial. Então, eu posso pleitear administrativamente pela autotutela e, se for o caso, também ingressar com uma ação judicial. Uma coisa não anula a outra. Da mesma forma, a fase administrativa. Eu preciso esgotar a fase administrativa para entrar com uma demanda judicial? Não necessariamente, mas eu digo o contrário com relação à autotutela. Preciso encerrar a instância administrativa para pensar numa autotutela? Sim, porque se você for pensar bem ao pé da letra, a autotutela, aliás, a defesa, o recurso administrativo, nada mais é do que uma autotutela. Nada mais é do que você mostrar para o órgão de trânsito, apontar para o órgão de trânsito onde está o erro, seja do auto de infração, seja do processo administrativo, tá? Então, é importante entender isso daí, entender quais são os elementos aqui da autotutela, né? O que é realmente a autotutela. E a gente ainda tem a previsão da autotutela no artigo 53 da Lei 9.784, que fala, novamente, que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Importante frisar aqui que a gente viu uma hora falando que aqui em cima pode e aqui embaixo deve. Pode e deve. Na verdade, o ato ilegal, ele deve ser anulado. A diferença aqui é que a gente está diante, muitas vezes, de um agir de ofício. O que é o agir de ofício? Quando o órgão de trânsito, quando a autoridade de trânsito julga a consistência do auto de infração. Quando ele está julgando a consistência do auto de infração, ele está fazendo, naturalmente, um controle de legalidade daquele ato. Ele pode arquivar naquele momento, nem expedir notificação da autuação, nem nada assim, ou pode passar batido. E aí cabe a você alegar, pedir para o órgão de trânsito, mostrar para o órgão de trânsito, para a autoridade que está errado aquele ato, que ele foi praticado de forma ilegal. Tá bom? Então, basicamente, isso que é autotutela, tá? Basicamente. Depois, autotutela no direito de trânsito. A gente sempre usa para buscar nulidade. Sempre a gente vai buscar nulidade do ato. Ela serve para isso, para revogar os atos, anular os atos, tá bom? Então, anula um ato nulo, é isso que a gente quer. Quando a gente vem buscar nulidade de auto de infração, de processo administrativo, o que a gente quer? A gente quer anular aquele ato que foi praticado e, consequentemente, pedir o arquivamento do processo administrativo, porque não faz sentido um ato nulo surtir efeitos, é ilegal. Diante de tudo que a gente estuda, não é? A gente não viu que os órgãos de trânsito, os agentes de trânsito só podem fazer o que está previsto em lei? Ao contrário de nós, né, cidadãos, que podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, eu tô livre para fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Caso o que ela proíbe é crime, né, e eu vou sofrer as consequências disso. Agora, com relação à administração pública, entenda a administração pública em sentido amplo, quando a gente fala de órgãos, autoridade de trânsito, agentes, eles estão vinculados à lei. Eles devem observar exatamente o que a lei determina, caso contrário, o ato é nulo. Então, defesa, recurso em primeira instância, recurso em segunda instância, nada mais é do que você estar controlando a legalidade dos atos praticados pela administração pública. E encerrada a instância administrativa, você pode fazer isso também por meio da autotutela. Quem pode exercer a autotutela? Outra coisa importante aqui, quem pode exercer a autotutela? Qualquer pessoa pode pedir. Então, eu posso pedir em nome do meu cliente, o próprio cliente pode pedir. Enfim, por quê? Porque é controle de legalidade de ato administrativo. Os atos administrativos são públicos. Então, controle de ato qualquer um pode pedir. A diferença está aqui, em quem é o destinatário do ato. Quem é o destinatário do ato? O destinatário do pedido é quem fez ou praticou o ato. Eu recebi uma pergunta ontem na nossa mentoria, perguntando justamente de suspensão por pontos. Então eu tenho lá uma série de infrações que acarretaram na suspensão
do direito de dirigir de algum motorista por somatória de pontos. Muito bem, eu posso, no processo de suspensão que foi instaurado pelo Detran, discutir uma multa que está somando pontos ali do DR, por exemplo, de uma prefeitura? Eu não posso. Por quê? Porque não foi ele que praticou o ato. Então o Detran não tem legitimidade para anular ato de outro órgão. É diferente se eu tenho ali, dentro da relação de pontos, dentro da notificação de instauração, multas do Detran. Então eu tenho uma série de multas do Detran que eu verifiquei que tem ilegalidade, que auto de infração não observou artigo 280, não observou resolução do CONTRAN, eu verifiquei que tem nulidade. E daí? Eu posso pedir pro Detran, no processo de suspensão, a nulidade daquele ato. É um controle feito pela autotutela, mesmo que tenha havido o encerramento da instância administrativa. Tá bom? Agora, entenda, quem é o destinatário da autotutela, quem tem poder de anular os atos, é o próprio órgão que praticou aquele ato. Outro órgão não pode anular ato de outro órgão. Detran não pode anular ato do DR. DR não pode anular ato da Polícia Rodoviária Federal. E assim por diante. Tá bom? Então até vou dar uma dividida aqui para ficar mais compreensível. Quer ver? Destinatário do ato. Vamos fazer aqui, ó. Quem pode pedir? Pedir. Qualquer pessoa pode pedir. Quem é o destinatário do pedido? É quem fez ou praticou o ato, tá? Acho que fica mais entendível, assim, né? Inteligível. É quem fez ou praticou o ato, tá? Então, entenda isso aqui como aquilo que eu falei. Não dá para Detran anular ato de DR, principalmente quando a gente está falando de processo de suspensão por pontos, tá bom? Atenção nisso, foi uma dúvida que surgiu ontem, até anotei aqui para conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que é relevante, eu acho que é importante. A autotutela é um mecanismo bastante interessante de ser utilizado no direito de trânsito. É muito valioso, principalmente quando a gente está diante de infração, né? Antes de judicializar, porque às vezes judicializar não vai valer a pena para o cliente. O cliente às vezes tem uma multa lá de gravíssima, R$ 293. Só que não tem nenhuma consequência para ele não tá suspenso, ele não é permissionário, não vai gerar cassação para ele. Só que ele tá inconformado com a multa, só que já passou todos os prazos administrativos. Eu vou recorrer? Eu vou judicializar? Não, eu posso apresentar uma autotutela, um requerimento de autotutela. Às vezes é uma alternativa, tá? Então pensem sobre isso, utilizem a autotutela como uma estratégia, tá? Uma atuação estratégica. Gente, sempre falo isso para vocês, os alunos da formação já sabem. A atuação estratégica é o nosso quarto passo da estratégia 7 passos. O que é, Érica, a estratégia 7 passos? É um método da formação de direito de trânsito, onde você vai aprender a trabalhar menos e ganhar mais. É isso que é o quarto passo, que é a atuação estratégica. Tá bom? Inclusive, eu peguei um caso, faz um tempo já, até já comentei várias vezes com vocês, seja no Instagram, seja nas aulas da formação, um caso que aconteceu justamente isso comigo. Era um motorista que estava com a CNH cassada, já tinha sido aplicada a penalidade de cassação, não tinha mais prazo administrativo para recorrer da penalidade de cassação, já tinha encerrado tudo, ele tinha feito sozinho lá as defesas dele, não tinha dado certo, e eu verifiquei que era um caso nítido de nulidade do processo de cassação. Só que se a gente fosse judicializar, se o juiz não deferir a liminar, né, não acolhesse o pedido liminar, poxa, o cara ia ficar com a CNH bloqueada, a CNH cassada, ia estar impedido de dirigir, e ele era motorista profissional.
Então ele ia perder o emprego, né? Perdeu o emprego. A alternativa que eu vi para ele foi justamente um requerimento de autotutela. Um pedido de autotutela. Gente, foi tão rápido, foi tão simples. Se você sabe como fazer, se você sabe onde endereçar, é muito tranquilo. Então, aí a gente enviou o requerimento, o Detran, né, que é o competente para instaurar o processo lá de cassação, recebeu aquele requerimento, verificou a nulidade e arquivou a cassação. Deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês. Ó, esse aqui foi o requerimento que a gente fez, tá? Ó, cassação anulada. Tá dando para ver aqui em cima, eu só não vou subir mais porque tá o nome do requerente ali. Então, ó, considerando a cópia, nananã, publicação. Aí ele traz ali um enunciado, então foi dado provimento ao pedido de anulação. Vale dizer que isso aqui que foi feito, não foi um recurso, não foi uma defesa, foi um procedimento de autotutela, um requerimento de autotutela. Deixa eu ver se eu tenho o protocolo aqui. Aqui, ó. Aqui eu vou mostrar só assim para vocês verem, ó. Aqui, ó. Tá? Foi o recebimento e teve aquele resultado que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, quando você sabe utilizar, quando você sabe o que fazer, quando você faz uma análise estratégica do caso, fiquem tranquilos, tá? O pessoal da formação, o pessoal que é aluno da formação e eventualmente está assistindo essa aula e surgiu alguma dúvida, dentro da formação a gente tem tudo isso de forma extremamente detalhada. Passo a passo, etapa por etapa, modelo, o que você vai fazer, tem tudo detalhadíssimo dentro da formação, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, esse método, né, da estratégia 7 passos, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar o mapa minimizado. Então, ó, só para vocês entenderem quais são os passos. Eu não posso mostrar o material que tá aqui, porque isso sim é exclusivo dos alunos da formação, é o mapa da atuação prática, mas a estratégia 7 passos nada mais é do que planejamento, posicionamento, atendimento de valor, análise estratégica, atuação prática, gestão simplificada e escala. Então, a análise estratégica é justamente isso, fazer você trabalhar menos e ganhar mais. Igual nesse caso aqui que eu estava comentando com vocês. Na minha cabeça, a primeira coisa que eu estava pensando em fazer já era uma demanda judicial. Uma demanda judicial, você tem que elaborar toda a petição inicial, você tem que aguardar os prazos para contestação, depois você tem que fazer uma réplica, depois você vai ter a decisão ali do juiz, se for o caso você vai ter que recorrer, fazer uma sustentação oral, enfim, os trâmites de um processo judicial normal. Agora, aqui na autotutela, eu cobrei a mesma coisa de uma demanda judicial e eu fiz uma petição, um pedido de 3 folhas, só para o caso do cliente. E teve um resultado efetivo e rápido. Então, isso que é a análise estratégica. É você saber exatamente o que você tem que fazer no caso do seu cliente. Tá? Por fim, aqui, gente, qual a diferença de autotutela e recurso? Por que eu falei anteriormente para vocês priorizarem a apresentação de defesa e recurso? Defesa e recurso nada mais são do que autotutela. É você mostrar para o órgão de trânsito que aquele ato tem nulidade, que ele precisa ser anulado. Só que a defesa, o recurso, tem efeito suspensivo, que foi o que eu falei no começo para vocês. Tem efeito suspensivo. A base legal é o artigo 290 e no recurso em primeira instância é o artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, olha só, diferença. Sempre que couber recurso, optar pela defesa recurso, pois o recurso tem efeito suspensivo, a autotutela não tem efeito suspensivo. Vou até colocar aqui, ó, vide artigos 284, 285 e 290 do CTB. Vai clarear para vocês isso aqui. Anota, tá bom? Anota isso aqui. Então, a gente também tem, é que eu não vou falar sobre isso agora, não vem ao caso, mas a gente também tem autotutela no processo de suspensão, autotutela na permissão para dirigir, mas eu acredito que com a explanação que eu trouxe aqui, com esse mapa mental para vocês hoje, ficou bem claro
o que é autotutela, como utilizar a autotutela no direito de trânsito, tá bom? Então, pensem sobre isso. É uma análise diferenciada de um profissional especialista, porque quem não é especialista, gente, vai fazer ação judicial, vai discutir multa no processo de suspensão, de que nem é do órgão, como eu estava dando exemplo para vocês. Enfim, gente, isso aqui são estratégias de profissionais especialistas em direito de trânsito, tá? E se você quer sempre se manter atualizado, se você quer ter essas dicas de análise, estratégia, essas ferramentas, melhor dizendo, você tem que estar aqui junto comigo. Toda terça-feira vou trazer um conteúdo prático, seja na parte de atração de clientes, seja na parte de atendimento, seja na parte de mão na massa mesmo, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, tá bom? Para te elevar de nível, para fazer você subir de nível. E quem é aluno da formação, não preciso nem falar nada. Lá a formação fala por si, os resultados dos alunos falam por si também. Lá é um conteúdo completíssimo, que só quem tá dentro mesmo sabe. São mais de 300 aulas e olha, não são aulas para encher linguiça não, são aulas de verdadeiros conteúdos, aulas que realmente vão fazer diferença na sua atuação prática. É o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe que só o especialista conhece, tá? E, gente, pra gente finalizar, como que é um requerimento de autotutela? Ah, Érica, você estava falando até agora de autotutela. Como que é? Né? O que a gente precisa para fazer uma autotutela? Gente, autotutela, eu tô olhando para cá porque eu tô pegando aqui, tá? A autotutela, ela é um requerimento normal, tá bom? Ela é um documento, como se você fosse elaborar uma defesa, um recurso. Deixa eu tampar aqui para mostrar para vocês. Normal. Deixa eu tampar os dados do cliente para mostrar para vocês, tá? Então, ó. Então, eu fiz ali, né, um endereçado pro diretor do Detran, autotutela, cassação da CNH, ó. A gente faz a narrativa e o pedido, gente, simplesinho, 3 páginas de autotutela. Esse é o esquema, esse é um modelo, lógico que, obviamente, voltado ao caso do meu cliente, a nulidade do caso do meu cliente. Se você tem aí qualquer outra nulidade, você vai ter que expor com fundamentação legal, né, baseada na lei, aí, mas para embasar o seu pedido de nulidade. Autotutela é pedir nulidade de um ato. O fundamento é lei, não precisa justificar. Trouxe a nulidade, trouxe a lei, uma não bate com a outra, ato nulo. Ato nulo. Tá bom? Então, gente, era isso. Bem direta a nossa aula de hoje, direto ao ponto. Mas é bem assim, objetiva mesmo. Eu quis trazer isso aqui para esclarecer para vocês. E até mesmo para quem eventualmente é aluno da formação e ainda continua com essa dúvida, até porque essa aula fica salva dentro da formação depois. Tá bom? Deixa eu só falar uma coisa importante que eu acabei de olhar minha anotação aqui. Quando você vai fazer pedido de nulidade pela autotutela por falta de notificação, então, eu verifiquei aqui, meu cliente não teve oportunidade de apresentar defesa e nem recurso, encerrou a instância administrativa do caso dele, porque ele não recebeu as notificações. Primeira coisa, verifica se o endereço do cliente estava atualizado. Precisa estar atualizado o endereço. O órgão de trânsito não é obrigado a adivinhar que ele mudou de casa. Não é obrigado. Tá bom? Então, verifica o endereço. Primeira coisa, para você fazer a alegação de falta de notificação, você tem que verificar se o endereço do motorista, do cliente, estava devidamente atualizado. Certo? Então é isso, gente. Encerramos por aqui hoje o nosso aulão de terça-feira. Espero que vocês tenham gostado, tá? Preparei aqui com muito carinho para vocês e tenho certeza que vai ser valioso. Todas essas informações serão valiosas na atuação prática de vocês. Tá bom? Beijo!
Gente, quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Aqui na descrição do vídeo também tem o nosso grupo do Telegram. Se inscrevam lá para serem avisados dos nossos aulões que acontecem todas as terças-feiras, às 20 horas, aqui no meu canal do YouTube, tá? Beijo, gente. Até a próxima.